Bom dia para vocês, meus amigos, todos vocês. Nem sempre dá para ler, que escreveram. O entendimento de Deus mostra para ensinar a todos nós. Caio, obrigado. Sou grato por se permitir ser esse porta-voz da palavra no nosso meio. Amém. Aí tem um rapaz aqui que diz: corta o cabelo. É interessante como as pessoas se sentem no direito de opinar. Eu podia dizer: deixa o teu crescer, que cabelo horrível, cara, como você se veste mal. Mas eu nunca disse nada disso a ninguém. Eu tenho opinião, mas ninguém me ouviu dizer. Agora, cortar o cabelo, tirar minha barba, fazer isso, fazer aquilo, não faça isso não. A minha mulher não faz, nem meus filhos. Eu sou livre para ter a aparência que eu quero. Se você não gosta, bota uma viseira nos olhos e só me ouve. Não olhe para mim, mas ouça a palavra, porque a minha palavra está com a cara certa, com a beleza certa, da verdade certa, para te fazer o bem certo. Mas não entra nessa não, meu irmão, que você está falando com um homem, entendeu? Um homem, não é um garotinho da tua turma, nem da tua igrejinha. Bem-vindos vocês de tantos lugares e de tantas cidades e de tantos países. Bem-vindos aqui. É isso aí, gente boa. Salvador. Estou voltando semana que vem para o Zoom íntimo. Volta sim, Gabriela Fuentes. Ah, Gabrielinha, querida. Estou te esperando. Muito linda ela. Venham para o Zoom íntimo também. Viu, Caldas Novas, Goiás? Venham dar uma mergulhada aqui nas águas quentes do Zoom íntimo. E vai ser um prazer muito grande ter todos vocês. Eu vou tirar os comentários, porque eu quero ler um texto e é melhor evitar distração. Algumas são agradáveis e outras são bobagens. Tira a tua barba, moço. Olha no espelho, cara, vai se enxergar e respeitar os outros. E respeita a cabeça cansada e embranquecente de um cara que está dando a vida pelo Evangelho desde antes de você nascer, ou imaginar nascer, ou imaginar, pensar que crê. Então, aprendam a serem pessoas que se enxerguem, para não serem tão nonsense assim, desse jeito feioso, desagradável, desinteressante. Para mim, você não tem nem o poder de ser desagradável. Eu só fico com vergonha alheia por você, meu bichinho. Faço não, meu garoto. Eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, começando no capítulo 2, viu? Falei no capítulo 2 para você, que nem lê capítulos, lê cabelos. Eu vou ler em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, para você, meu barbeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se é para ela ser feita, trazida, se há, pois, alguma consolação de amor, consolação de amor, exortação em Cristo, e não é corta o cabelo, isso é coisa de menino legalista, dodói. Exortação em Cristo é uma palavra do Evangelho para edificar, consolar, para trazer o corte do sentido profético para a vida de alguém. Consolação, edificação e tudo isso que eleva com consciência o espírito. Se há, pois, isto a ser compartilhado, compartilhe com amor.
se há alguma consolação de amor, carinho, beijo, abraço, respeito, reverência, se há entranhos afetos de compaixão, de solidariedade, de misericórdia, de ternura pelo próximo, então Paulo diz, então que penseis todos que, sendo assim, vocês completem a minha alegria de poder olhar e ver que eu não corri em vão. Existem pessoas que entenderam o Evangelho com maturidade e mente de Cristo, não com o espírito idiotado da religião, mas completem assim a minha alegria, havendo essa exortação do Espírito, havendo essa comunhão de amor, afetos, misericórdia. Pratiquem isso e assim completem a minha alegria, porque Paulo diz: a minha única remuneração, meu único salário ministerial é ver que aquilo que eu ensino do Evangelho e que é a prática do Evangelho está sendo absorvido e praticado por vocês. Então completem, preencham a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa no Evangelho. Que o Evangelho seja a chave de interpretação, seja o ponto de convergência, ponto de vista, ponto de partida, ponto de referência, ponto de chegada. Seja o Evangelho. Que penseis segundo o Evangelho. Que o Evangelho tenha primazia sobre toda outra ideologia, filosofia ou pensamento. Que vocês deixem para trás e de lado, num plano que só pode ser resgatado se tiver coerência com o Evangelho, mas no mais, que vocês busquem pensar segundo Cristo, que vocês sejam reprodutores dos pensamentos de Jesus. Isso é que significa esse apelo de completem a minha alegria, pensando a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sincero, maduro, não fingido, não verborrágico, não apenas de palavras ou de dramalhões fraternos, mas tenhais o mesmo amor prático, objetivo, cheio de graça, de socorro, de amparo, de acolhimento, de tolerância, de companhia na fraqueza, no fracasso. Que vocês tenham esse tipo de amor que vem de Cristo, que a gente aprende do modo como Jesus praticou o amor segundo o Evangelho. Sejais também unidos de alma, tendo o mesmo amor, a alma de vocês compartilhem de sentimentos semelhantes, que decorrerão de interpretações baseadas na mesma chave hermenêutica, no mesmo abrir, no mesmo olhar, no mesmo discernir. Isso vai produzir em vocês o mesmo amor. Isso vai fazer com que vocês sejam unidos afetivamente. Isso era o que Paulo esperava que uma igreja fosse, que um grupo de adoradores de Cristo no Evangelho se tornassem, que uma comunidade de discípulos, maior, média, menor, mas todos tivessem essa compreensão, o mesmo amor, a mesma alma, unida, na mesma convergência de interpretação, que não é segundo a cabeça de ninguém, mas é segundo o Evangelho ao qual todos nós temos acesso e todos nós podemos fazer nossa própria síntese coerente e unida de compreensão, para que tenhamos o mesmo sentir, a mesma alma.
não almas divididas, cheias de ódio, facção, dissensão, prevenção, malícia, como você encontra por aí. Isso é tudo, é um ajuntamento, é um clube, mas não é igreja. Igreja de Deus tem que carregar algumas marcas do DNA de Jesus, do DNA do Evangelho. Tem que carregar algo da genealogia do Cristo, tem que nascer de Jesus, ou seja, tem que ser filha de Deus, no sentido de carregar os traços do Pai. Do contrário, não é igreja de Deus, não é igreja de filhos de Deus. É uma igreja só de um ajuntamento político, ideológico, religioso, busca de poder e interesses diabólicos e mesquinhos, diferentes, mas que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Isso parece agora uma coisa completamente impossível de que se obtenha, mas eu já vivi em igreja assim. Eu fui pastor 7 para 8 anos com meu pai na Igreja Presbiteriana de Manaus, nos anos 70, e nós éramos assim, cheios de consolação, de amor. Vocês lembram o pessoal de Manaus que me assiste aqui, os da antiga, os jovens já nem lembram mais o que é isso, ou nem foram informados. Consolação de amor, comunhão no Espírito Santo linda, parecia a vivência de uma coisa madura do livro de Atos dos Apóstolos, cheios de afetos, de compaixão, de misericórdia. Quanta cura se derramava, quanto milagre, quanto socorro, como não havia nenhum pobre miserável entre nós. E eu conheço essa alegria, e meu pai também, de ser pastor de gente assim, de olhar e dizer: a igreja é verdade, a igreja é possível, ela pode acontecer, ela está aqui diante dos nossos olhos, e nós somos parte dela, e ela aprende o Espírito de Cristo conosco, de modo que nós estamos cheios de alegria por vermos que esses discípulos que Deus nos deu pensam a mesma coisa, têm o mesmo amor maduro, são unidos de mente, de alma, têm os mesmos sentimentos ternos, de alegria fraterna, ardente no coração. Eu me lembro a quantidade de amor fraterno ardente, paixão fraterna que havia no meu coração por aqueles irmãos lindos que cumpriam esse espírito aqui. Eu tive essa experiência de pastorear essa igreja durante uns 5 anos em Niterói, na Igreja Presbiteriana Betânia, quando ela praticamente se tornou uma comunidade assim. Não tão maravilhosa como foi a de Manaus, eu nunca vi nada igual, mas maravilhosa também a Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Tivemos alguns anos de profunda fraternidade ardente, de paixão amorosa e fraterna uns pelos outros. Igreja é possível assim, e ela só é linda quando ela se torna assim, quando a gente não faz nada, preste atenção, por partidarismo. Agora compara com o que você tem em volta, tudo é partido, tudo é dividido, tudo é faccionado, tudo é guerra civil, religiosa, tudo é grupo contra grupo, interesse contra interesse. Você sabe perfeitamente como isso que se sonhou que fosse igreja desapareceu da face da terra. Nada façais por partidarismo. Você veja,
A chamada Igreja de Deus está toda dividida em partidos, em grupos, em opiniões, em facções, em verdadeiras milícias de interesse perverso, cada um se apresentando em nome de Jesus, carregado de todo o partidarismo. E você quer que eu chame isso de igreja? Não. Isso é uma milícia religiosa, cheia de ódio recíproco. E eu não posso ter nada a ver com isso. Eu quero a comunhão simples de 2 ou 3 que se amem com sinceridade, com verdade, com sinfonia e que se reúnam em nome dele, conforme ele disse. Nada façais por partidarismo ou vanglória, a jactância de eu sou maior, eu comecei, eu mereço a honra, eu deflagrei. Mas você vê que quase todos esses grupos se dividem por causa do partidarismo e da vanglória. E acabam se odiando, brigando, se odeiam. Não podem mais nem se ver. Tem gente que contrata capanga para bater, dar surra, jogar fora da estrada, apavorar a família. Você não tem ideia de como esse negócio funciona. Por causa desse espírito da dominação, eu quero, é meu. Foi meu pai que começou, eu sou dono dessa dinastia religiosa. É muita loucura perversa que não tem nada a ver com Cristo e o Evangelho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Isso vale lá na igreja, na comunidade, na congregação, no ajuntamento fraterno, tanto quanto em família, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Na minha família também tem que ser exortação em Cristo para edificar, consolar, erguer, consolação de amor, comunhão no Espírito entre mim, minha mulher, meus filhos, entranhados afetos de carinho mútuo, de misericórdia, de tratabilidade. Essa é a alegria que enche também o coração de um pai, quando ele vê os filhos tendo a mesma consciência, entendendo o que é básico na vida do mesmo modo, unidos de alma como família, tendo o mesmo sentimento mútuo, recíproco, de cuidado e de honra compartilhada, nada fazendo por divisão, como a gente vê não só nas igrejas onde é abundante o fenômeno, mas nas famílias. É aquela pergunta de Paulo: como é que a igreja vai ser legal se a minha família é horrível? E se supostamente a igreja é feita de um ajuntamento de um monte de pais de famílias e de famílias? Se essas famílias são horrorosas, essa igreja vai ser demoníaca, porque tudo tem que começar nos âmbitos do amor mais próximo e mais íntimo que eu consiga praticar, vivendo com humildade. Sem humildade a gente não consegue viver saudavelmente em lugar nenhum, nem na família da gente. Imagina, se eu me tornar um marido sem humildade, eu esmago a minha mulher, eu trituro meus filhos, eu vou ser um tirano, eu é que sei, sou mais velho, vocês vão ter que comer feijão mais 1000 anos para ver o que eu vi, aprender o que eu aprendi, sofrer o que eu sofri. Isso pode ser um argumento de um chauvinista machista, mas é sem amor e sem humildade. Porque a humildade se curva, observa e aprende todo dia, com crianças, com netinhos, com filhinhos, com circunstâncias, com a experiência das novas gerações. Tem que haver humildade. E também é óbvio naquilo que você chama de igreja. Se os que se intitulam líderes não forem humildes,
Eles não vão absorver sentimento, alma, afeto, percepção, conflitos dessa nova geração. Sem humildade, a gente não se torna úmido, não se torna fértil para a semente do aprendizado das novas coisas, porque humildade, humus, umidade, vem tudo da mesma raiz. Por isso, o humilde de espírito é que é do reino dos céus, porque ele não para de crescer, de aprender, de ser ensinável. Por isso, tem que ser cheio de humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo diz que tem que ser assim naquilo que a gente chama igreja, mas tem que ser assim naquilo que a gente chama família, que é a igreja mais essencial, que é a matrix mais fundamental do que pode vir a ser igreja, é a minha família. Eu amo a minha igreja familiar, amo a sinceridade entre nós, a franqueza, o amor, o respeito, o carinho, a consideração, o privilégio que uns dão aos outros em honra, os cuidados, o bem falar, o construir você no mundo, como os filhos e os netos amorosos falam. Eu amo a minha igreja. Ela é muito mais do que 2 ou 3. A minha igreja familiar é feita de mais de 2 dezenas de pessoas. Elas não são todas iguais, mas elas têm convergência de pensamento para as mesmas colunas mestras que edificam o pensamento segundo o Evangelho, os sentimentos, as emoções. Todos fazem a mesma convergência para aquilo que é importante. Eu amo a minha igreja. Tem gente que diz que eu sou desigrejado. O que eu mais faço é abrir igrejas. Está cheio de grupos do Caminho da Graça. Eu passei a vida abrindo dezenas, centenas de igrejas. Até hoje, todo dia, tem gente que se comunica comigo dizendo: comecei um grupo, uma congregação, uma igreja baseada no que você ensina. Isso está crescendo aos milhares pela terra. Aos milhares. E você vem dizer que eu não sou um homem da igreja? Eu sou infinitamente mais do que você. Quem está aqui ensinando o que é a igreja, como ela deve amar, como ela deve se posicionar, sou eu, não é você, meu amigo. Chamando todo mundo para essa convergência no Evangelho, é um privilégio meu, que eu faço com humildade, considerando os outros superiores a mim mesmo, a começar da minha casa. Minha mulher tem primazia sobre mim, meus filhos, meus netos, aqueles que me ajudam no serviço. Senão, o Evangelho não terá tido nenhuma entrada na minha existência, na minha mente, no meu coração. Não tenha cada um em vista o que é apenas propriamente seu. Na família, por exemplo, hoje em dia, cada um só tem em vista o que é propriamente seu. É o quarto, é a minha privacidade, é até o meu móvel, que foi o pai que deu, a mãe, é tudo, é uma demanda, é uma cobrança, é uma veemência, é uma arrogância. Não há mais quase nada em comum, nem mesmo em família. Cada um dividindo os seus pedaços. Por isso há cada vez mais briga na hora que um pai morre, uma mãe morre, na divisão da herança, porque já é todo mundo tomado por partidarismos, divisões, é meu, isso não é teu. É um sentimento horroroso que não tem como melhorar ninguém. Não tem como melhorar a família. Vai melhorar o quê? Melhorar o ajuntamento desses desajuntados num agrupamento chamado igreja,
que magicamente vai ficar melhor sendo vocês tão ruins assim? De onde é que veio essa expectativa mágica? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso vai da escolha na geladeira. Eu abro, eu tenho 5 coisas que eu consigo comer, 3, 4. Tem uma que só uma pessoa da família come aquilo por alguma razão, de saúde, dieta ou até mesmo de prazer, não consegue comer outra coisa. O que eu faço? Eu vou e pego essa coisa? Ou eu me sirvo do que eu posso e reservo aquilo com todo amor para essa pessoa? Parece bobagem o que eu estou dizendo, mas não é não. Os ferimentos leves do cotidiano vão se aprofundando por atitudes desse tipo de egoísmo crônico, constante, desinteressado pelo que é dos outros, ou pela preferência dos outros, ou pela necessidade dos outros. Tende em vós, para viver isso aqui, agora Paulo diz o que eu tenho que ter em mim, senão isso aqui nunca existirá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, podendo qualquer coisa, não julgou ser igual a Deus. É um Deus que desiste de ser Deus, é um Deus que, sendo Deus, morre, é o Cordeiro que se entrega, que se estilhaça em vida, criando trilhões de universos, mundos e cosmos, porque sendo Deus não foi Deus para si, sendo Deus se deu para ser o Deus de trilhões de criaturas e de percepções e de mundos e de liberdades e de experiências. Para eu poder lidar com a diferença na família, na igreja, no mundo, eu tenho que ter esse mesmo sentimento que, podendo muita coisa, todavia não julga como um direito privilegiado, exercer esse poder, me tornar essa potestade, assumir que nem um filho tinha nascido, eu vim primeiro, logo eu sou o Deus da casa. Depende, graças a Deus eu tenho sido salvo pelos meus filhos tantas vezes, tantos anos, salvo pela minha mulher, salvo por netinhos, por pequenos movimentos deles que me ensinam tanta coisa. Porque esse sentimento de Cristo Jesus cresceu tomando conta de mim, cada dia mais toma conta de mim. E quando eu ficar ainda mais velho, ele vai crescer tanto que vai ser o próprio sentimento de Cristo Jesus em mim, podendo muita coisa e desistindo de muitas delas para transformar o que eu posso num poder que crie, que se identifique, que se esvazie, que assuma a forma de servo humano, de ser humano generoso na entrega, semelhante ao que haja de mais humano possível na humanidade. Quanto mais humano eu seja, mais divino o meu ser se tornará. Quanto mais eu seja reconhecido como uma figura que todo mundo diz, ali vai um ser humano, tanto mais quanto eu seja reconhecido como um ser humano, como uma figura profundamente humana, mais santa será a minha vida. Quanto mais eu tiver a coragem de abrir mão, de tomar a minha cruz, de deixar de lado as brigas da loucura e viver
com o coração quebrantado, carregando a minha porção na vida, me tornando obediente até as últimas consequências, ao significado de estar crucificado com Cristo de verdade. Isso se manifesta no meu trato para com o próximo, para com todos. Que tipo de oferta à vida é a minha existência? Pelo que também Deus, em me encontrando nesse estado de crescência, me exalta espiritualmente sobremaneira. Posso não ser exaltado entre os homens, mas o Senhor me exalta. O mundo espiritual me reconhece. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e sei quem é Caio, sei quem é o João. Qualquer um que assuma essa vida, Liane, que fique parecido com ele, é exaltado nessas dimensões que olhos não veem, ouvidos não ouvem, nem sobe a imaginação de homem algum, que é essa dimensão do nosso hipersignificado diante do Deus que tem prazer em filhos assim, acerca dos quais ele diz: eis aí mais um filho amado que faz aquilo que me dá prazer. Quando a gente se torna obediente e Deus nos exalta sobremaneira, e a semelhança de Jesus nos coloca assentados nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder, me exalta em Cristo, me cristifica, me faz habitar de um poder espiritual que estremece anjos, demônios, criaturas, porque eu estou fazendo a viagem de Cristo Jesus no mundo, na história e nas dimensões do meu próprio ser e do meu próprio coração. Esse é o caminho para a gente poder ser esse tipo de pessoa que não age por partidarismo, vanglória, disputa, guerra. Antes é humilde no trato, ama, é afetuoso, é generoso, é manso, é lindamente humano, extravagantemente divino na prática da sua humanidade mais simples. É isso que provoca essa alegria eterna no coração do Pai, que, como disse acerca de Jesus, quer dizer acerca de mim, de ti, de todos nós: eis o meu Filho amado, em quem eu encontro todo prazer, todos os dias. A sequência do texto que a gente leu aqui em Colossenses, eu não ia nem mencionar por causa do fato de já ter falado demais, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não gosta, sai. Quem gosta, chupa, aprende, sorve, cresce. A sequência, que é bem consequente, diz no verso 12: assim, pois, ou seja, por causa de tudo isso que vocês me ouviram falar até aqui, que Paulo escreveu, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, quando ele estava preso e impossibilitado de chegar perto, numa quarentena que pode ter terminado até na decapitação dele, há dúvidas a respeito. Mas ele diz: por causa disso, se é assim, andando nesse espírito, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A minha salvação só cresce porque eu fui salvo, sou salvo, estou sendo salvo e terei a completude absoluta da minha salvação
realizada material e ressuscitadamente em Cristo Jesus e espiritualmente, no processo que já se iniciou em mim e que não parará jamais. Eu estou desenvolvendo a minha salvação quando eu trato a vida do jeito que eu propus aqui, segundo Paulo. Ela cresce, a minha convicção, a minha raiz. A árvore da vida vai ficando frondosa dentro de mim, frondosa. A salvação vai se desenvolvendo, o fruto dela, que é alegria, justiça, paz, amor, bondade, fidelidade, vai se desenvolvendo, vai crescendo, e sobretudo aquela pacificação, aquela paz que excede a todo entendimento, que tira do coração todo medo, toda dúvida, e que faz você se saber assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se você fosse Cristo no trono. É o significado de ser e estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, herdeiro pleno de Deus, galardoado com toda a glória de significado de uma consciência que explodiu como consciência divina. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, foi para isso que eu nasci. Esse homenzinho que vocês estão vendo aqui vai se tornar essa maravilha. É nessa direção que eu caminho hoje e ninguém vai me fazer voltar atrás, com a graça de Deus. Jesus, eu peço que essa palavra, que atingiu até aqui algumas centenas de pessoas, encontre lugar de compreensão, de ambição espiritual, de avidez espiritual para ser absorvida, para se transformar em comportamento, em emoção, em afeto, em alinhamento ativado do nosso ser, harmonizado com o espírito da tua palavra e caminhando em prática simples conforme o Evangelho, com a alegria de carregar um coração humilde e ensinável. Faz isso em mim e na vida de todos os meus irmãos e de todo aquele que queira desenvolver a sua salvação com temor e tremor, na presença desse Deus que é quem efetua em mim e em nós tanto o querer quanto o realizar.